Olá, tudo bem? Nesse vídeo e nos próximos nós vamos aprender a resolver inequações que são chamadas de inequações produto. Olha só, por que elas recebem esse nome? Razão óbvia, ok? Inequações, porque aqui eu tenho um sinal de desigualdade, então tem uma relação de ordem. Produto, porque eu tenho um produto aqui, obviamente. E eu vou propor para vocês duas maneiras de resolver, tá? Algumas delas a gente vai resolver de duas maneiras diferentes. Vou resolver primeiro pensando numa proposição lógica, e da segunda maneira eu vou resolver usando estudo dos sinais de funções do primeiro grau. Como que eu resolver isso aqui a partir de uma proposição lógica? Olha só, eu tenho um produto, ok? De dois valores reais, vamos pensar assim, e o resultado desse produto é um número maior do que zero. Em que situações que isso acontece? Quando eu multiplico dois números reais, que o resultado é um número positivo. Se os dois números forem ao mesmo tempo positivos, porque eu vou multiplicar os sinais, né? Mais vezes mais dá mais, então um número positivo. Ou se os dois números forem simultaneamente negativos, porque aí também na hora que eu multiplico os sinais, né, menos vezes menos dá mais. Então como que eu resolvo isso pensando nessa lógica? Olha só, para o resultado desse produto ser positivo, x mais 1 tem que ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, x menos 2 tem que ser maior do que zero, ou x mais 1 tem que ser menor do que zero e, ao mesmo tempo, x menos 2 também tem que ser menor do que zero. Tá certo? O que tem de lógica, né, nisso aqui, se a gente for pensar? Esses conectivos aqui, ó. E, ou. Vamos ver o que vai acontecer no final das contas, tá bom? Então, x mais 1 maior do que zero, vou passar 1 para o segundo membro, então eu chego que x tem que ser maior que menos 1, e, ao mesmo tempo, passo aqui o menos 2 para o segundo membro, vai passar positivo, x tem que ser maior do que 2. Ou, nesse caso, passando 1 para o segundo membro, fica x menor que menos 1, e aqui passando menos 2 para o segundo membro, fica x menor que 2. Então, olha só, eu tenho que essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, ou essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Como que eu represento isso aqui? Vamos pensar na maneira de um intervalo, tá bom? Ficaria assim, ó. X maior que menos 1. Maior que menos 1. Tá aqui. Maior que 2. Só que eu tenho o conectivo e, ou seja, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, em que circunstância as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Quando x for maior do que 2. Então, vou guardar esse resultado aqui. X maior do que 2 é a solução lógica para esse primeiro problema. Não posso esquecer que eu tenho um ou aqui, tá bom? Mas vamos pensar como que eu representaria isso aqui utilizando intervalos também. Ficaria assim, ó. Aqui, primeiro, aqui, segundo, e aqui a interseção. Menor que menos 1. Menor que menos 1 para cá.
menor que 2. 2 está aqui. E a interseção, que está nos dois ao mesmo tempo? Aqui, ó. Quando que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Quando x é menor que menos 1. Então, x menor que menos 1. O que de novo a gente não pode esquecer? Conectivo ou seja, x pode ser maior que 2 ou x pode ser menor que menos 1. Pronto, essa é a solução. Como que eu escrevo isso? Dessa maneira, ó. Então, a solução é igual. X pertence ao conjunto dos números reais. Tá o quê? X é maior do que 2 ou x é menor que menos 1. Tá vendo? Não usei a ideia de função aqui, tá bom? Usei simplesmente as próprias inequações e o significado desses conectivos e ou. Beleza? Então, agora eu tenho a mesma inequação produto, porém eu vou resolver ela de uma outra maneira. Vou resolver pensando na lógica de estudo dos sinais de função do primeiro grau. E aí é o seguinte, eu vou partir do princípio que cada expressão que está aqui dentro dos parênteses é uma função. Então, vou chamar x mais 1 de f de x e vou chamar x menos 2 de g de x. Tudo bem? Vou fazer o estudo dos sinais dessas duas funções. Nesse caso está muito fácil, né, gente? Porque a primeira coisa que eu preciso saber é a raiz dessas duas funções. A raiz de f de x é menos 1, né? Quando x vale menos 1, olha só, a função 0. E de g de x, a raiz é 2. Não é isso? Quando x vale 2, a função 0. Então vamos pensar aqui no estudo do sinal. Olha só. As duas funções também são crescentes, porque o valor de A é 1 nas duas. Então o esboço do gráfico teria essa cara aqui, mais ou menos, né? Correto? Marcando as raízes. Aqui, x vale, a raiz é menos 1, aqui a raiz é 2. E vamos pensar no estudo dos sinais agora. Em f de x, para todos os valores de x menores do que a raiz, o gráfico da função está abaixo do eixo x. Então, essa função tem valores negativos. Para valores de x maiores do que a raiz, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, essa função tem valores positivos. Nesse caso, mesma coisa. Para valores de x menores do que a raiz, menores do que 2, o gráfico da função está abaixo do eixo x, então, função com valores negativos. Para valores de x maiores do que a raiz, o gráfico está acima do eixo x, então, função com valores positivos. Ok? Então, esse aqui é o estudo dos sinais. E eu vou agora fazer uma combinação desses dois estudos. Porque é o seguinte, eu não quero saber somente quando essa função é positiva ou negativa, nem só quando essa função é positiva ou negativa. Eu quero saber quando o produto dessas duas funções vai ser um número positivo. Então eu vou pensar aqui num quadrinho de sinais, não vai nem ser necessariamente um quadrinho, mas eu vou pensar numa combinação desses estudos de sinais aqui que eu fiz, tá? Então, aqui para f de x, aqui
para g de x. E aqui para o produto dessas duas funções. F de x vezes g de x. Repara que, olha só, se a função vale, se f de x, né, o x vale menos 1, a função se anula. Em g de x, se x vale 2, a função se anula. Então eu vou tirar esses dois valores na hora de representar aqui. Esses valores não vão entrar porque não me interessa quando o produto é zero. Me interessa quando o produto é maior do que zero. Então, ó, vou marcar as raízes. Menos 1. Em g de x a raiz é 2. E vou transferir esse estudo dos sinais aqui. Aqui, função sempre negativa, para cá positiva. Não é isso? Em g de x, depois do 2, positiva, antes do 2, negativa. O que me interessa? O sinal do produto. Olha só, quando que o sinal do produto vai ser positivo, que é o que me interessa? Presta bastante atenção aqui agora, vou até marcar com uma outra cor. Se eu marcar essas duas raízes aqui, aqui o 2, aqui menos 1, e vamos fazer esse produto dos sinais, olha só. Sinal negativo, sinal negativo. Então, menos vezes menos, o sinal do produto positivo. F de x aqui nesse espaço, nesse intervalo, f de x é positivo e g de x é negativo. Então, se a gente fizer o produto, mais vezes menos, dá menos. E depois do 2? Se a gente fizer o produto dos sinais, mais vezes mais, dá mais. O que eu quero mesmo? Quero os valores de x para os quais o produto dessas duas funções é um número positivo. Onde que isso acontece? Quando x é menor que menos 1 e quando x é maior que 2. Então a solução vai ser essa aqui. Vamos escrever solução. X pertence a R, tal que x é menor que menos 1, ou então, quando o x for maior do que 2. Correto? Você pode pensar, por que aqui é o conectivo OU e não o conectivo E? Se aqui fosse o conectivo E, eu teria que x tinha que ser ao mesmo tempo menor que menos 1 e ao mesmo tempo maior do que 2. Isso seria impossível. Então a gente vê aqui que onde que acontece do produto ser positivo? Ou nessa circunstância em que x é menor que menos 1, ou nessa circunstância em que x é maior do que 2. Beleza? Então acabei de resolver de uma segunda maneira, pensando no estudo dos sinais mesmo, de funções. A gente acabou de resolver uma inequação produto aí, ok? No próximo vídeo a gente vai ver um outro exemplo, tá legal? Espero que você tenha entendido esse aqui. Te agradeço por ter assistido esse vídeo, deixo com você o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau!